Como é bom a gente poder experimentar tudo isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2, mantivesse ela aberta. Nós estamos estudando esse ano o livro de Atos. O ano passado estudamos o livro de Romanos. E nós estamos no começo, então, dessa caminhada do livro de Atos, chegando ao capítulo 2, que é aquele que dá base a todo o restante do livro, que narra a descida do Espírito Santo. E esse capítulo tem 3 divisões principais. Ele vai explicar o propósito da descida do Espírito Santo, qual é o propósito do Espírito Santo descer sobre aquele povo, aquele momento histórico. Ele vai também explicar o que significa essa descida, qual a importância dessa descida, e também o resultado da descida do Espírito Santo na vida do seu povo. Pentecostes, então, o Pentecoste é o cumprimento da promessa de Deus. A história, o último evento antes do final da história. São 4 grandes eventos para o cristianismo, para você que é cristão. O primeiro evento é Deus que cria o mundo, o cosmos, e vai conduzindo a humanidade perdida até a revelação de Jesus. Nisso a gente tem Abraão saindo da sua terra, a gente tem a história do povo de Israel sendo organizado, sai lá o Jacó, vira Israel, tem os seus filhos, a estrutura de 12 tribos, a coisa vai caminhando até a revelação de Jesus. O segundo evento, então, é a vinda de Jesus como Deus encarnado para morrer, viver, morrer e ressuscitar, para mostrar que não tem nada que o derrote. Então, essa segunda ação, esse segundo evento que marca a história do cristianismo e a história da humanidade, mas a humanidade não aceita isso, então a gente fica para nós. O terceiro grande evento é exatamente a descida do Espírito Santo, onde Jesus vai ao Pai e agora fica Deus. Deus sempre esteve presente, fica Deus na pessoa do Espírito Santo. É uma troca de pessoas, mas Deus continua. Deus estava agindo na pessoa do Pai, na criação, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Deus estava agindo. Mas a figura mais à frente era a figura do Pai. A gente, quando olha, pensa mais no Pai, mas estava todo mundo. Mas o Pai, então, no Novo Testamento, revela o seu Filho. Então, Deus continua na história, mas agora é o Filho que está em evidência. E aí Jesus vai ao Pai, e aí o Espírito Santo fica na evidência. Mas Deus está presente em todo momento na história. Deus não abandonou a história da humanidade, porque o dia que ele fizesse isso, a história acabaria. Mas há um último e grande evento, que é o quarto evento, que é a volta corpórea de Jesus, para fechar a conta e habitar conosco por toda a eternidade. Ah, tá. Estou falando da festa de aniversário não, gente. Estou falando da vida. Ó, a volta de Jesus para governar tudo isso. Glória a Deus. Isso é que é festa. Temos que aprender a celebrar. Então, esse terceiro evento é o que está narrado aqui em Atos 2. A vinda do Espírito Santo. Jesus promete que deixaria um Consolador e esse viria exatamente para poder fortalecer e dar poder à igreja. Para quê? Atos 2, 5 a 11. Para proclamar as maravilhas de Deus em todos os tempos, para proclamar as maravilhas de Deus em todos os povos, línguas e raça. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 2. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós
em nossa própria língua materna, versículo 9. Aí ele vai descrever o nome de vários países e vários povos que estavam ali, que compreendia todo mundo que existia naquela época. E aí, no versículo 11b, ele vai dizer: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O Espírito Santo veio para que a igreja fosse empoderada para proclamar o Evangelho de Cristo, para falar das maravilhas de Deus para todos os povos. Esse foi o propósito do Espírito Santo vindo lá naquele momento histórico. E essa cena, então, marcante, deixa todo mundo sem saber o que fazer. E aí vem um discurso, vem uma pregação. Logo depois desse fato maravilhoso, Pedro toma a palavra, chama aquele pessoal, uma multidão de mais ou menos 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, e aí ele vai pregar. É interessante que Lucas vai dizer, lá no começo, tanto em Lucas quanto no livro de Atos, porque Lucas é o escritor dos dois livros, ele vai dizer que o propósito disso era que Jesus continuaria a fazer e ensinar todas as coisas. Então, Jesus continua fazendo milagres através do seu Espírito. E continua ensinando. 19 discursos você vai encontrar no livro de Atos. Só de Pedro são 8. Paulo, Estevão, Tiago, todos esses deram discursos. Então, esses discursos, eles são importantes. E sabe o que eu acho interessante na Bíblia? A gente lê a Bíblia seletivamente. Você que é mais pentecostal, você só lê os milagres de Atos. Aí você que é mais tradicionalzão, você só lê discurso. Tem que ler os dois. Exatamente porque os discursos estão linkados aqui. O Lucas não colocou à toa. Os discursos aqui precediam um ato, um evento sobrenatural. O objetivo era ensinar algo a respeito do evento que aconteceu. Aconteceu um evento, agora eu vou explicar por que está acontecendo esse evento. Tradicional gosta muito de explicação. Pentecostal não. Explicação não. O Espírito revela. A Bíblia nos diz que os dois precisam ouvir e ver. Quem gosta só de ver precisa ouvir. Quem gosta só de ouvir precisa ver. Interessante que o objetivo aqui dos milagres eram didáticos. Cada discurso que você vai encontrar no livro de Atos precede um ato, passa depois de um ato, exatamente porque Jesus continua fazendo e ensinando. Até hoje. Nada que acontece na sua vida é simplesmente algo por acaso. É Deus agindo. Os discursos aqui, claro que foram resumidos, porque esse discurso de Pedro, que a gente vai estudar, ele pode ter sido feito em 3 ou 4 horas. Porque naquele tempo não tinha o estresse de 1h30 de culto, 2 horas. Mas isso aconteceu num tempo muito grande, mas Lucas faz exatamente essa pesquisa detalhada que ele fala, faz um relato ordenado, mas ele faz um resumo das partes mais importantes. Então, você tem aí só o resumo de tudo aquilo que Pedro, Paulo, então, falaram naqueles dias. O discurso de Pedro, aqui, é um resumo do Evangelho de Cristo. Ele vai dizer que Jesus nasceu como homem, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao 3º dia, vai voltar para julgar os vivos e os mortos, e isso exige uma atitude que é arrependimento. É a pregação do Evangelho. O discurso de Pedro aqui vai servir para responder uma pergunta. O que significa isso? Então, versículo 12, em diante, diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz. Desculpa, estou lendo 14. 12. Atônitos e
perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Eles estavam olhando para aquela situação, ninguém estava entendendo, exigia sim uma explicação. E a gente tem uma frase que diz que milagres não explicam, né? Milagres não se explicam. Sim, não explicam o evento, mas o porquê sim. Por que esse milagre está acontecendo? Precisa ser explicado, precisa ser dito, precisa ser falado. Sabe por quê? Porque alguns não entenderão que esses milagres são maravilhas de Deus. Alguns vão olhar para essa situação e vão dizer, vão dar nomes diferentes aos agentes do milagre. Vão dar crédito a outros que não fizeram milagre. Ou vão fazer como esses homens aqui no versículo 13, 14 e 15. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberão vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9h da manhã. Quer dizer, naquela época era muito cedo para começar a beber. Hoje em dia, na nossa cidade, na Oktoberfest, tem gente que dorme e levanta bebendo. Né? Sobre a questão do que nós cremos a respeito de bebida, procura lá no YouTube, pregação de Romanos 14. Foi bem claro o que nós cremos a respeito da bebida. Tá bom? Então, só para você não ficar em dúvida, vai lá no YouTube, Romanos 14, procura lá e ouve, é isso que cremos. Mas ouve tudo, tá? Depois você vem falar comigo. Tá? Não ouve nada e começa a falar, daí eu falo, ouviu? Não ouvi. Então, vai ouvir primeiro, depois nós falamos. Então, a ideia aqui é que estes homens, primeiro que o texto aqui está dizendo que eles bebiam, né? O texto está dizendo aqui que eles estavam lá numa situação que alguém podia estar bebendo e por isso estava assim. O texto não está dizendo aqui nada além do que o seguinte, gente, vocês estão enganados a respeito desses homens. Eles não estão bêbados. Eles não estão embriagados. Mesmo porque não é hora disso. Se tem hora para embriagar. Mas o que eu quero que vocês saibam, e é por isso que eu estou falando para vocês, é porque esse milagre aqui poderia ser perdido se não houvesse uma explicação. Esse milagre que está acontecendo das pessoas de outros países ouvirem na sua própria língua, é um milagre prometido por Deus. Então, não perca a oportunidade de aprender a respeito disso. É isso que ele está dizendo aqui. Mas a verdade é que as pessoas não vão chegar ao conceito do Evangelho simplesmente porque viram milagres. Não vão. A maioria deles vão se perder nos seus conceitos. Mas, se for respondida a pergunta, o que significa isso? Sim, eles vão entender. Os milagres apontam para uma mensagem. Os milagres são meios poderosos de Deus. E aquele evento que aconteceu estava mostrando algo muito importante. Estava dizendo, Deus está operando e agindo por meio do seu Espírito para que a igreja seja empoderada do poder de Deus para pregar o Evangelho a toda criatura. Então, milagre mais pregação deve levar a uma decisão de invocar o nome do Senhor para ser salvo. Então, quando incrédulos veem milagres, nós, como Igreja de Cristo, podemos pregar o Evangelho para dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, não é quem recebeu o milagre que vai ser salvo. É quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o milagre, ou a ação, ou essa manifestação de Deus tem que fazer as pessoas acreditarem no impossível de Deus, mas acreditarem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A mensagem é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu já presenciei de nós orarmos por uma pessoa e depois ela disse assim,
Graças a Nossa Senhora Aparecida. Foi na data de Nossa Senhora Aparecida que houve esse milagre. E a gente não houve a pregação. O outro fala assim, rapaz, foi o passe que eu tomei antes. Juntou a oração e o passe, funciona, que é uma beleza. O país nosso é um país de sincretismo. Então, você vai no passe, você recebe a oração do pastor e depois ainda um benzimento. Meu amigo, essa receita dá certo. Uma dessas pegou. Né? Não é esse o conceito do povo? Por isso, uma coisa simples que nós aprendemos a respeito do livro de Atos, a pregação precisa ser feita. Nós precisamos, sim, das duas coisas. Nós, como Batista, pregamos bastante. Mas nós precisamos também orar por pessoas, nós precisamos ver o poder de Deus agindo, as pessoas precisam ver o poder de Deus, porque as duas coisas Atos nos ensina. Porque teve um que achou que o cara estava bêbado, não está bêbado, está cheio do Espírito Santo de Deus, precisa falar para ele o que vai acontecer. Ah, não, foi uma sucessão de coincidências naturais, assim como as 10 pragas são explicadas cientificamente. Tem gente que acredita que as 10 pragas foram coisas naturais, uma sucessão de coisas naturais. Intervenção de um santo, de um espírito bom em favor de alguém, porque eu fiz a romaria, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Veja, um evento poderoso aconteceu e a pessoa não chegou à expectativa e o projeto de Deus com aquela ação que era todo nome, toda pessoa invocar o nome do Senhor será salvo. Então a pergunta é essa. O que significa isso? Primeira explicação está no versículo 16. Significa que Deus habita em nós. Versículo 16 assim, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Eu queria dizer para vocês, ó israelitas, ó pessoal que está nos ouvindo, de todas as nações, quer dizer que agora Deus veio habitar em nós, Deus derramou o seu Espírito em nós. Isso já estava predito, já estávamos esperando, isso era uma promessa, então é hoje. Tem nada a ver com bebida, nem com gente bêbado, não tem nada a ver com gente empolgada, receber alguma coisa, não. Tem a ver com a promessa de Deus, que Deus continuaria habitando no meio do seu povo. Ele habitou lá no Velho Testamento, ele habitou em Jesus Cristo, e agora ele habita em nós através do seu Espírito. Veio o derramamento. Segunda coisa, significa que Deus quer manifestar agora o seu poder através de nós. Deus habita em nós, mas Ele quer manifestar o seu poder através de nós. Continuação do versículo 17. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Versículo 19 e 20. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Essa maneira como Lucas vai descrever o que Pedro disse, usando essas palavras que também foram usadas algumas por Joel, é para descrever a grandeza do poder de Deus como um Deus que vai fazer com que pessoas façam coisas, ações que humanamente não fariam pelo seu próprio poder. A ideia de profetizar, de ter visão, de ter sonhos, é uma demonstração clara de Deus falando através de eventos que a gente não pode imaginar. E era um jeito deles entenderem, porque quando alguém ouvia que alguém teve um sonho, ele entendia na cultura do Velho Testamento teocrática e javista, de Javé, de Deus, de Yavé, que Deus estava falando com ele através de um sonho.
Então, pessoas que tinham sonhos, visões e profetizavam estavam com o Espírito de Deus. Lembra de Daniel que interpretava sonhos? Lembra dos profetas que profetizavam? Você lembra que o Espírito Santo pairava temporariamente e saía porque o Espírito não ficava na pessoa? Pois agora, Deus quer se manifestar através de nós com seu poder. E o Espírito está em nós e fazendo com que pessoas de todos os tipos, filhos e filhas, jovens e velhos, possam serem usados pelo poder do Espírito Santo de Deus para fazer coisas maravilhosas. Aí ele vai dizer de sinais, maravilhas no céu, na terra, fogo, nuvens de fumaça, sol se tornando em trevas, lua em sangue. São figuras apocalípticas do Velho Testamento para dizer, esse Deus tem poder. E ele vai derramar do seu poder agora sobre toda a terra. E a partir de agora, até o final dos tempos, por isso que diz que nesses últimos dias, porque os últimos dias se inaugurou quando o Espírito Santo veio para terminar. Jesus vem, inaugura os últimos dias e o Espírito vem para inaugurar os últimos dos últimos. Agora não tem mais nada, só a volta de Jesus. Até o grande e glorioso dia, o último dia, o finish, o end, o término, a glória de Deus sendo revelada aqui. Nós estamos vivendo os últimos dias. E significa, esse discurso está exemplificando e mostrando e justificando o que significa a descida do Espírito Santo, todo aquele evento, versículo 21. Que o resultado disso é que as pessoas vejam o poder de Deus, ouçam a mensagem do Evangelho na sua própria língua e invoquem o nome do Senhor e sejam salvos. Então, milagres sem salvação não produziu o seu evento, o seu poder, o seu propósito. Os milagres são didáticos. Os milagres servem para que você diga, há um Deus que fez isso. Só que não é só um Deus, porque você imagina só quando aconteceu isso, quantas pessoas de todos os lugares estavam ali? Gente de todo quanto é lugar. Quantos deuses estavam na mente dessas pessoas? Milhares. Mas o Pedro, através desse discurso, está querendo dizer assim, não é só o Deus que se chama pelo nome de Jesus Cristo. E agora eu quero dizer para vocês sobre este Deus, sobre Jesus Cristo, versículo 22 em diante. Significa que tudo isso está acontecendo por causa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, ó israelitas, nada disso iria acontecer. Não teria evento, não teria essa situação toda, vocês não ouviriam nas suas próprias línguas, porque ainda não era o tempo do Espírito, porque Jesus ainda não tinha terminado o seu projeto. Sem Jesus não tem a ação do Espírito. Ele é a centralidade da palavra. Versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês sabem hoje, vocês mesmos sabem. Israelitas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês perderam a conexão com o Deus eterno. Vocês acreditam num Deus etéreo, num ai meu Deus, que Deus me livre. Só que não há nenhuma conexão, não há nenhum poder nisso. São só verbos que nós usamos. Mas eu quero dizer para vocês que
O nome que deve ser invocado é o nome do Deus Todo-Poderoso que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, que vocês não entendem que é Jesus, mas que foi aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, maravilhas e sinais. Veja que maravilhas e sinais não chegam a conclusão nenhuma, porque Jesus fez isso, revelou isso no meio deles, mas eles não creram que Jesus era o Senhor. Por isso o milagre precisa de explicação. Deus escolhe Jesus para, através dele, trazer salvação. Olha o que diz o versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Milagres precisam ser procedidos de uma explicação. Acho interessante aqui, a Mariane, que é da nossa igreja, ela tem uma expressão interessante. Quando ela vai falar com você, ela fala assim, que Jesus te abençoe. Você já percebeu isso? Tem gente que fala assim, que Jesus te abençoe. Porque Deus te abençoe ficou tão... Não, eu queria só dizer que o Deus que eu estou pedindo para abençoar você chama-se Jesus Cristo. É nesse aqui. Não é nessa coisa vazia. É no Jesus Cristo que, versículo 15, que é a imagem, é o Jesus Cristo que é exatamente esse que fez, faz e fará milagres. É o Jesus Cristo de Colossenses 1, 15 a 20. Quero que você abra esse texto lá, o Ricardo pudesse colocar na tela. Colossenses 1, 15 a 20. É uma expressão poética, poderosa para dizer quem é o Jesus que a Bíblia está dizendo. E quem é o Jesus que nós precisamos crer. Ele não é um profeta, ele não é simplesmente um mestre, como os espíritas dizem, que é um espírito de luz. Não, ele é Deus. É o Deus revelado. Se nós queremos dizer assim, quem viu a Deus? Os homens que caminharam com Jesus viram Deus. E os discípulos não entendiam isso. Ah, como a gente queria ver o Pai. E ele diz assim, estou aqui com vocês. Vocês não entenderam ainda. Eu sou Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Olha que forma poética para dizer que Deus que a gente está falando. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre dos mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Os milagres que acontecem na sua vida devem levar você a glorificar o nome de Jesus, devem levar você a dizer, esse é o Deus quem eu sirvo, Jesus Cristo encarnado, aquele que veio e tem todo o poder e continua ensinando e fazendo coisas no meio do teu povo. É esse Deus, Jesus Cristo. E aí Pedro vai continuar dizendo, vocês precisam entender que sem Jesus isso não iria acontecer. É por causa de Jesus que veio o Pentecoste. É por causa de Jesus, é para poder dar poder para a igreja que aqui está sendo constituída para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho é simples. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. E ele está agora à destra do Pai. E isso exige arrependimento. Versículo 23 vai dizer, e este lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda dos homens perversos o mataram pregando na cruz.
O plano de Deus era que Cristo morresse no meu e no seu lugar. E Pedro está dizendo para aqueles homens assim: o Deus encarnado veio na terra, vocês não reconheceram e o mataram. Mas não foram vocês que o mataram. Simplesmente, vocês não atrapalharam o plano de Deus. Vocês não destruíram o plano de Deus. Vocês não acabaram com o plano de Deus. Estava no plano de Deus, sim, que ele morresse por causa dos nossos pecados. A humanidade perversa matou Jesus. O meu pecado é que matou Jesus. O seu pecado é que matou Jesus. Ele morreu por causa do seu pecado, porque se não houvesse pecado, Jesus não precisava vir. Mas a história toda já está em cima disso. Não simplifique a mensagem do Evangelho ou empobreça a mensagem do Evangelho, mas simplifique a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Cristo morreu por causa do seu e do meu pecado. Não invente outra palavra. Não diga que você é um meio bonzinho. Ah, pastor, mas minha mãe, ela é tão legal. Meu pai é tão legal. Meu marido é tão legal. Somos todos pecadores. E Jesus Cristo morreu. E quem matou Jesus Cristo? Fui eu e fui você. Foi você. Por causa dos nossos pecados. Pastor, eu não coloquei prego nenhum na cruz. Porque você não estava lá, por falta de oportunidade. Porque tinha um discípulo que a gente acha muito legal, chamado Pedro, que uma hora ele falava uma coisa muito legal e outra hora ele estava atrapalhando os planos de Deus. Todos nós somos assim, queridos. E aqui o plano é esse: Cristo morreu. Então não transfira a culpa dos seus pecados, chame para si. Nessa noite você tem que sair daqui entendendo que a mensagem do Evangelho é que Cristo morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados. E o castigo que estava sobre ele, aliás, que estava sobre nós, foi para ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, Isaías 53 vai dizer. Foi por causa de mim. Foi por causa de você. Jesus tinha que morrer no seu lugar. Eu encontro pessoas na Páscoa e falo assim: pastor, não vai ter teatro de morte de Jesus não, né? Eu falo assim: não, isso não vai ter. Ah, que bom. Por quê, meu irmão? Não, porque me dá uma dosinha de Jesus morrendo. E uma dessas vezes, o meu nível de paciência foi baixo. Eu disse: minha mãe, eu tenho dosinha se Jesus não morresse. Que aí eu tinha dosinha de você e de mim, porque nós estávamos todos lascados, porque daí nós tínhamos que morrer. Essa irmã olhou para mim um olhão desse tamanho, do tipo, não sei se ela ficou espantada com a minha resposta ou com a verdade dessa afirmação. Jesus morreu. E eu quero dizer um versículo aqui, que está sendo usado pela boca da deputada Benedita da Silva, que é Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E está sendo usado esse versículo para dizer o seguinte: nós temos que derramar sangue para a salvação do povo brasileiro. Primeiro, que um crente em Jesus que usa esse versículo para isso, ele precisa ler a Bíblia. O texto aqui está dizendo exatamente o seguinte: sem o derramamento de sangue do inocente lá, cordeiro, não havia remissão de pecado para o pecador. Assim como sem o derramamento de sangue de Jesus, não haveria remissão do meu pecado. Remissão é pagamento. Pedro está dizendo isso para aqueles: olha, vocês que passavam por Jesus e diziam: da seita dos nazarenos, vocês estavam diante de Deus e vocês mataram Deus. Só que Deus não morre. Versículo 24, mas Deus o ressuscitou dos mortos,
rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, versículo 25, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também se repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheste de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Pausa. O feriado de Pentecostes era a comemoração da lei, da Torá, era a comemoração das primícias, mas era a comemoração da morte do rei Davi. E Pedro utiliza essa data, que era as 3 festas de peregrinação, Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes, onde todos os judeus vinham de todos os lugares para a peregrinação, para a festa, e vai dizer: olha, não é feriado nacional porque o rei Davi morreu, é porque agora nós estamos entendendo que o Cristo que vocês mataram ressuscitou. Vocês não derrotaram, não retiveram, porque havia no plano de Deus que ele morresse, mas havia no plano de Deus que ele ressuscitasse, e ele ressuscitou. E a prova disso é que o próprio Davi, que vocês veneram tanto, ele esperava no Messias e cria que o Messias trazia esperança. Versículo 30, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Não percam de vista o milagre que aconteceu aqui, ó judeus. Vocês viram um milagre, vocês viram a manifestação do poder de Deus. Mas tudo isso aqui tem um propósito, é didático, é para dizer que o Cristo que vocês rejeitaram, mataram, ele ressuscitou. E agora ele está glorificado. Versículo 33. Exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Tudo isso que aconteceu aqui, esse fato maravilhoso, não era gente que estava bêbada, mas é porque o Espírito Santo desceu, capacitando agora o povo de Deus para falar com autoridade a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é que Cristo morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai, reinando poderoso. Mas isso significa que essa ação de Jesus leva você a ter uma necessidade de uma resposta a tudo isso que aconteceu aqui. Significa que a partir de agora você não é mais indesculpável. Você não é mais ignorante. Você não pode ver a glória de Deus e dar isso, a glória aos orixás. Você não pode mais ver isso e dar glória aos espíritos guias. Você não pode mais ouvir isso, ver isso e dar glória a um santo. Você tem que reconhecer
que é por causa de Jesus Cristo, o Senhor, que isso tudo está acontecendo. Versículo 37. Quando ouviram isto, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Vocês querem receber isso que nós experimentamos aqui? No momento que o coração de vocês for inclinado a esse Jesus, esse é o momento que o Espírito virá sobre vocês também. Esse vai ser o momento que vocês vão receber o perdão dos seus pecados. Esse é o momento que vocês vão ser batizados em Cristo, que vocês vão ser mergulhados no Espírito e Ele encher vocês. É isso que vai acontecer. E vocês vão receber duas coisas como presente, como consequência disso. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Vocês vão receber perdão dos pecados de vocês. Quando houver arrependimento verdadeiro, porque vocês entenderam que esse evento não é simplesmente um evento, mas é para revelar Jesus Cristo como o Senhor que morreu, ressuscitou e está à glória do Deus Pai, vai produzir em vocês um sentimento que vocês são pecadores como nós somos, e vão entender que vocês é que mataram o próprio Jesus, e a partir desse momento haverá um conflito, uma angústia, mas haverá um arrependimento, que é mudança do pensamento e da mente de vocês. Arrependimento é a palavra que diz, eu estava indo aqui e percebi que eu estava errado, então eu fiz uma conversão, uma metanoia, uma mudança da minha mente. Eu pensava assim, mas agora eu não penso mais, eu penso diferente. E por isso vai haver perdão dos pecados de vocês. Sabe qual é o problema da nossa sociedade pós-moderna? É que a gente está chamando o pecado de outros nomes. Tem gente chamando de crise existencial. Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Tem gente chamando de doenças psíquicas. O fulano, isso tem problema, precisa tomar o remédio. Então. Gente, pausa aqui. Não quer dizer que você talvez não precise de algum remédio, nada disso. Só estou dizendo que algumas vezes a gente começa a ver posturas das pessoas e a gente começa a dar outros nomes para isso. Mas talvez nessa noite você precisa entender, precisa chamar isso de pecado. E quando você chamar isso de pecado, você vai entender que precisa de arrependimento. E quando você entender que precisa de arrependimento, você vai desfrutar de perdão. E aí vai ser curado. E aí você vai receber, naquele momento, o dom do Espírito Santo, que vai te empoderar para fazer coisas que você não faria no seu próprio poder. Não para si, mas para proclamar o nome do Senhor. E você automaticamente vai se transformar em testemunha. E o versículo 40 diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Eu não sei como é que está a tua vida com Deus. Eu não sei se você já é um crente em Cristo Jesus, ou se você é uma pessoa que está aqui com a gente, mas nunca entendeu a mensagem do Evangelho realmente. Essa noite o Senhor quer esclarecer para você com o discurso de Pedro. É simples. Se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, eu queria dizer para você que todas as coisas na história sobrenaturais foram feitas por intermédio dele.
Se você já presenciou algum fato que você não tem explicação e foi para o bem de pessoas, de maneira sobrenatural, foi Jesus Cristo que fez. Sabe por quê? Porque Ele quer se revelar a você poderoso para que você creia nele. Não creia em nenhum outro nome, porque aquele que invocar o nome do Senhor, e o nome do Senhor é Jesus Cristo, esse será salvo. Ai, meu Jesus, eu preciso do Senhor. E aí você vai desfrutar de tudo isso que está escrevendo aqui. Mas eu quero falar aos crentes aqui. Você que tem tanto tempo de vida cristã, você já sabe a Bíblia de cor e salteado. Esse texto, então, você já leu várias vezes. Mas a sua vida está seca. Você lê e vê assim, que o Espírito veio como línguas de fogo, e como um vento, e o lugar onde eles estavam foi cheio, e isso não mexe com você. Aí você, logicamente, diz que isso foi um ato histórico. Verdade, você tem toda a razão. A descida do Espírito Santo em Atos 2 foi um ato histórico. Isso quer dizer, vai acontecer de novo desse jeito, uma descida do Espírito Santo? Não, tanto quanto Jesus não vai vir de novo e morrer. São atos históricos da manifestação de Deus. E você se pega nisso e diz, então, isso não tem que acontecer comigo. Mas maravilhar-se pelo poder de Deus é uma ação do Espírito Santo ainda na sua vida. Chorar por causa dos seus pecados é manifestação do Espírito Santo na sua vida. Compadecer-se de pessoas, ainda se empolgar com a mensagem do Evangelho, é manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Chorar numa oração, ainda é manifestação da presença de Deus na sua vida. Desejar ardentemente viver a vida com Cristo e ver que você não consegue fazer o que você gostaria de fazer, e nesse momento há um choro na sua alma, um sentimento que você é pecador. Isso é o Espírito Santo agindo na sua vida. Quanto tempo isso você não teve? Então eu queria dizer para você nessa noite que nós não pedimos um rebatismo do Espírito, porque esse já foi feito. A Bíblia nos ensina a pedir que sejamos plenos do Espírito. Costumo dizer que nós somos bexigas, que o Espírito vem, enche, mas tem um monte de furo. Então por isso que a gente fica pedindo, Espírito, enche a minha vida. Quero orar com você nessa noite. E quero orar porque a minha função é fazer o que o versículo 40 está fazendo. É sempre estar te advertindo e insistindo. Salva dessa geração corrompida. Você que viu isso, experimentou isso, e que entendeu que isso é por causa de Jesus Cristo morto, ressuscitado e glorificado, você não pode mais permitir ser corrompido pela geração que você está inserido. Você tem que de vez em quando falar, Jesus, me enche do teu Espírito, para eu poder continuar crendo que o Senhor tem uma mensagem de vida para a humanidade. Porque senão você vai para o trabalho, para a escola, e as coisas que vão acontecendo com você vão lhe corrompendo de tal maneira que daqui a pouco você está tão seco e tão vazio, rindo das coisas de Deus, como aqueles homens fizeram. O irmão lá está bêbado. O irmão lá, esse aí é do sapatinho de fogo. E o irmão está orando demais. Está virando pentecostal. Cuidado! Cuidado! Porque o Espírito Santo é Deus, ignorado por nós durante muito tempo. Mas aprove o Senhor fazer isso. A palavra dele está sendo pregada em Atos, para a gente entender que o Espírito Santo não é coisa de pentecostal, é coisa de crente.
E nós precisamos dele, porque sem ele nós somos bexigas vazias. Não tem performance. O Espírito Santo não precisa de performance, ele não precisa de show pirotécnico. O Espírito Santo age do jeito que ele quiser. Mas ele age. Jesus continua hoje ensinando e, aleluia, fazendo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Terminando esse tempo de culto. Que você saia deste local entendendo que você é proclamador das maravilhas de Deus. Mas que você não pode fazer isso na sua própria força. Nem eu na minha própria força. Nem eu nem você convencemos ninguém. Nós fazemos isso pelo poder do nome de Jesus e no poder do seu doce e poderoso Espírito. Eu desafio você agora a orar onde você está, pela sua vida cristã. Deus quer fazer mais. E Deus pode fazer mais. E Deus quer fazer através de você e em você. Ora aí. Fala com Deus. Fala, Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito. Não é pecado, não é bíblico orar assim. Para que eu possa falar das maravilhas com autoridade e propriedade. Você está tão seco, tão seca. Se Cristo revelasse diante de você hoje, talvez você duvidaria. Talvez o seu cristianismo é de domingo, a sua cultura religiosa é de andar com a Bíblia, mas o coração não está mais ardendo por Jesus. Essa noite eu peço que o Espírito Santo venha arder no seu coração e que a mensagem do Evangelho de Cristo faça sentido em você, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele traduz a Bíblia e ele faz a Bíblia pegar fogo no nosso coração. Ó Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, morto, ressuscitado e glorificado à tua destra, que nos trouxe o teu Espírito para que ardesse em nosso coração tudo que o Senhor falou e ensinou, e continua fazendo os teus milagres ainda hoje, e o maior deles é a salvação. Ah, Espírito Santo de Deus, tem uma igreja aqui, reunida nessa noite, dizendo: vem, Espírito Santo, e enche-nos do teu poder, para podermos viver e testemunhar das maravilhas de Deus, nos lugares onde nós estamos. Senhor, eu oro a oração de comissionamento, que ao sairmos daqui, no nosso local missionário, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, que o fato de estarmos cheios do teu Espírito modifique aquele ambiente. Senhor Jesus, nós oramos enviando os nossos irmãos para ser uma semana missionária, pregando o Evangelho não só com palavras, com vida, mas quando
os sinais do Senhor, quando milagres acontecerem, nós puxemos essas pessoas para o canto e diz: o que nós vimos hoje aqui é manifestação de Jesus Cristo, que ainda faz coisas e que quer ensinar algo, que Ele morreu e ressuscitou, e Ele está à destra do Pai, para que nós entendamos que Ele é Deus e nós precisamos dEle, e que o nosso coração precisa ter arrependimento, para que haja mudança de vida, e todo homem que invocar o nome do Senhor, este será salvo, receberá perdão dos pecados e se encherá do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.